Olá a todos, sou Adriana Pimentel, mestranda do PROEF, mestrado profissional em Educação Física em rede nacional. Estou gravando esse vídeo como avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física. Este é um mapa conceitual onde eu vou retratar de forma resumida as principais problemáticas da educação física no contexto escolar, que foram tratadas nos textos das disciplinas. Tivemos como professores a professora doutora Fernanda Moreto Impolseto, o professor doutor Osmar Moreira de Souza Júnior, e foram 6 problemáticas destacadas: a atuação docente, a relação entre teoria e prática, aspectos legais, indisciplina e afastamento, o ensino do esporte e questões de gênero. As disciplinas tiveram duração de 2 meses e, por fim, como a avaliação, foi pedido um mapa conceitual. O mapa conceitual é uma estrutura gráfica que ajuda a organizar as ideias, conceitos e principalmente as informações de forma esquematizada. Aqui eu mostro todo o meu mapa mental das problemáticas da educação física com as disciplinas do conteúdo. Vamos iniciar meu mapa mental pela atuação docente, que são divididas em 3 categorias, que são as práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente, que é conhecido com desinvestimento pedagógico e vulgarmente conhecido como rola-bola. As práticas tradicionais, elas são caracterizadas pelas perspectivas esportivistas, né? Pois teve muita influência do esporte. Ela teve uma visão predominante entre a década de 1970, 80 e 90, porém ela continua orientando a atuação de muitos docentes até hoje. Muitos professores na atualidade ainda trabalham com essas práticas tradicionais. Na verdade, a prática ela perdeu força, né? Nós não vemos defesa dessa prática. Porém, o que vemos é que muitos professores ainda trabalham com essa prática. Na segunda categoria, o abandono do trabalho docente, uma das principais características é a falta da intervenção do professor, que muitas das vezes os alunos escolhem as atividades onde vão o que querem fazer e acaba deixando as meninas excluídas, né? Os alunos escolhem a atividade que querem fazer e com isso acabam excluindo um pouco as meninas. E acontece até de professor se ausentar da aula, e nesse tipo de categoria também prevalece os mais habilidosos, né? E na terceira categoria nós trazemos as práticas inovadoras, que os elementos mobilizadores dessa atuação decente é que o profissional não aceita a afronta moral de ser pago e não fazer um bom trabalho, tanto para a escola quanto para a comunidade escolar. E depois de todo esse conteúdo, trouxe uma análise dessas 3 categorias. Vemos uma diferença da atuação dos professores tradicionais com os professores das práticas inovadoras, mas também trazemos sobre o abandono do trabalho, né? Que às vezes a falta de material, de espaço adequado, de tempo para planejamento, de baixo salário, gera um desânimo. E outro ponto é a cultura escolar, de como é vista a educação física escolar, que muitas das vezes é vista como recreação. Não se dá a devida importância dentro da dinâmica escolar para a educação física escolar. E isso gera um desânimo muito grande nos professores. Trazendo já a nossa segunda problemática, que tratou teoria e prática, ela trouxe a relação ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer.
O ensinar a fazer, que é um modelo tradicional, normalmente as aulas são reduzidas às práticas esportivas, em especial ali o quarteto fantástico, né? Pensando somente no ensino dos movimentos e as vivências das práticas. Já o ensinar sobre o fazer trouxe uma reinvenção da educação física escolar, com um caráter como disciplina, como componente curricular, sendo fundamental trabalhar os saberes conceituais, procedimentais e atitudinais. Podemos, assim, considerar, portanto, que hoje a educação física na educação básica, ela vive um momento, assim, de renovação nas suas práticas. O saber sobre o movimento humano passa a ser entendido, assim, como o saber a ser ensinado. E discutido sempre nas aulas de educação física, principalmente a importância do saber fazer, mas sim também o saber sobre o que fazer e o porquê que eles estão fazendo aquela aula, o porquê que eles estão praticando. E na terceira problemática foram tratados aspectos legais da disciplina de educação física discutida pela LDB. Lá no início da primeira lei que foi promulgada em 1961, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no qual a educação física era obrigatória nos cursos primários e médio até os 18 anos de idade. Na Lei de 1971, a segunda da LDB, a educação física passou a ser facultativa para trabalhadores que trabalhassem mais de 6 horas, para estudantes que estudassem à noite, para quem tivesse mais de 30 anos e que prestasse serviço militar ou que fosse fisicamente incapacitado. Em 1996, trouxe a educação física como componente curricular, que foi um ganho muito grande, porém ainda era facultativo para os cursos noturnos. Por fim, a Lei 10.793, que as aulas passaram a ser facultativas no noturno, mas que estudantes em qualquer período, como mulher com prole, militares, alunos acima de 30 anos, e não precisavam fazer. Na verdade, assim, nós retrocedemos. E ao mesmo tempo que fala que nós avançamos, eu indico um retrocesso na área, porque uma parcela da população acaba sendo privada das aulas de educação física. E a nossa quarta problemática tratou a indisciplina e o afastamento nas aulas de educação física. O afastamento das aulas de educação física ocorria por vários fatores, como as questões legais citadas anteriormente. As aulas no contraturno, repetições de conteúdos, isso tudo afastava os alunos, exclusão dos alunos, onde beneficiava os alunos mais habilidosos, né? E o conteúdo também propôs alternativa para buscar a aproximação dos alunos, baseando em novas metodologias de ensino que colocava os alunos como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, não somente como repetidor de movimento. Por exemplo, o conteúdo trouxe o esporte do queixo e a aprendizagem cooperativa como alternativas, né? E o conteúdo também falou sobre a indisciplina, e o que eu mais percebo são as questões relacionadas a brigas, comportamentos inadequados, conversas paralelas, palavrões e principalmente a dificuldade de cumprir com regras e combinados. E também tem um embate entre a família e a escola. A escola acredita que a família não faz seu papel e que transferiu para a escola, e o papel de educar é da família, mas que passa a ser parte pela a escola, né? Eu percebo assim que tem uma crise de valores, tanto familiar quanto escolar. E para enfrentar essa situação, eu acredito que tenha que ser
desenvolvido atividade de valores e atitude, uma parceria entre família e escola, e que tem um modelo de responsabilidade pessoal de ambas as partes. A quinta problemática tratou o ensino do esporte, né, onde podemos separar em dois aspectos. O aspecto que nós chamamos de modelo esportivista e o aspecto que nós chamamos de pedagogicamente, né, o esporte nas abordagens pedagógicas renovadoras. O esporte, no modelo esportivista, ele privilegiava os habilidosos, trabalhando o esporte como um único conteúdo nas aulas de educação física. Trabalhava nas aulas a educação física somente treinamento para campeonatos, competições, e por ordem predominava o quarteto fantástico, né? E já nas aulas que eram tratadas como abordagem pedagogicamente, além da técnica, a participação de todos, independente das habilidades, acontecia. Ensinavam os estudantes a refletir nos diferentes contextos dos esportes, né? E eu acredito que precisamos tratar o esporte de maneira pedagógica, né? Precisamos dessa diversidade de modalidades. E, por fim, a sexta problemática que tratou as questões de gênero, no qual buscou reflexões sobre esse tema nas aulas de educação física escolar, bem como discutiu alternativas didáticas que proporcionem o enfrentamento das questões de gêneros nas aulas, e trouxe também dois tópicos, né, que separavam as aulas mistas das aulas separadas, que as aulas separadas é aquela que acontece com atividades diferentes de acordo com o sexo, e nós sabemos que existe uma questão cultural aí, né, que é muito forte na nossa sociedade em relação às práticas corporais entre os meninos e as meninas. Nós sabemos que desde criança os meninos são incentivados à prática esportiva, à exploração do seu corpo com esporte, e as meninas não. Sempre são vistas como sexo frágil, delicada, e isso traz um desnível nas questões de aprendizagem das práticas corporais. Outro aspecto é o paradigma biológico hormonal. Aí a gente percebe que, por causa de estímulos quando criança e de toda a questão cultural, os homens, eles têm mais sucesso no esporte. Aí eu paro e penso, quais são os nossos objetivos nas aulas de educação física? Aí por isso que eu trago as aulas mistas, que traz uma construção. O nosso objetivo, se não é trazer uma construção cultural, é o quê? A equidade de gênero, respeitar as diferenças. Temos que repensar essas questões para que não tenha um desnível na performance, onde os meninos, os homens, tenham sempre mais vantagens simplesmente por serem homens. Que através das nossas aulas nós possamos aprender a respeitar essas diferenças. Eu termino mostrando o meu mapa mental, né? Onde foram trazidas essas 6 problemáticas destacadas, que tinham relação com o dilema que afetava os professores de educação física diretamente na prática pedagógica, e onde durante o conteúdo foram apontadas alternativas para o enfrentamento das mesmas. Na primeira, como eu mostrei, tratava da atuação docente, indicando os 3 fatores existentes, né? A existência das práticas tradicionais, do abandono do trabalho e das práticas inovadoras. E a segunda, que discorre sobre relação teoria e prática. A terceira problemática abordou os aspectos legais que envolveram a disciplina. A quarta abordou as dificuldades que os professores enfrentam nos casos de indisciplina e afastamento das aulas. A quinta apresentou as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Por fim, a sexta problemática tratou das questões de gênero na aula de educação física. Eu termino a minha apresentação com o agradecimento aos professores da disciplina, Fernanda Moreto Impoceto, o Osmar Moreira Júnior
E agradeço também aos meus colegas de cursos, em especial a Rosana Rox, o Emanuel Júnior e a Maria Rita, que me ajudaram nas discussões e reflexões do conteúdo. Muito obrigada.